falou mais do mesmo, né? Ele falou uma coisa aqui, ó, há anos o Santos não briga em cima da tabela. Que situação, hein? A última vez que o Santos terminou na primeira página, eu me arrisco a dizer aqui de memória que foi 2021. Quando o Santos faz aquela campanha pós vice da Libertadores, o Santos termina em 8º e se classifica para a próxima edição da Libertadores, entrando na fase da pré-Libertadores, o Santos elimina o São Lourenço e consegue se classificar. Meus amigos varandeiros, muito complicado e as coisas estão melhorando pouco a pouco. O que está melhorando, Adilson Moraes? Você viu alguma melhoria aqui hoje em campo? Então, aí a situação do Santos é tão complicada que o treinador que chega no Santos, ao invés dele vir com o espírito de mudar o Santos, de colocar o Santos de novo, né, para brigar na parte de cima da tabela, ele chega e faz esse discurso aí que o Vojvoda faz, né, do bueno, e não tem nada bueno. Não tem nada bueno no Santos. Ele diz o seguinte, olha, o Santos, vocês estão me cobrando o quê? Como se ele tivesse dito isso nas entrelinhas, né? Vocês estão me cobrando o quê? Peraí, pô, esse time aqui do Santos, desde 2021, como disse o Jordão aí, não briga na parte de cima da tabela, ou seja, faz 5 anos que o Santos não é competitivo. E agora a culpa é minha? E agora sou eu que tenho que resolver? É eu que tenho que ser um grande mágico e fazer esse time do Santos voltar de novo a jogar na parte de cima da tabela? Olha, sim, foi para isso que você foi contratado. Você foi contratado para tornar o Santos um time competitivo. Se for para você chegar aí e falar, olha, tudo bem, o nosso trabalho não é lá o dos melhores, mas também faz 5 anos que o Santos não tá, né, brigando por título. Então, se ficar 6, 7, a culpa não é minha. Pô, então quando é que vai mudar essa chave? Então tem que chegar alguém com uma mentalidade diferente. Só por essa entrevista do Vojvoda aí, eu já teria demitido ele hoje, né? Não tenho mais paciência com o Vojvoda, não. E, Thiago, você acha que a próxima partida, caso ocorra o pior, fica insustentável? Porque hoje passou, né? Foi um empate, mas um empate meio xoxo. Mas na próxima partida, é uma partida decisiva, ocorrendo o pior. Tchau, Vojvoda? Muito provavelmente, principalmente se o Santos perder. Acho que se o Santos perder, fim da linha, the end pro Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que ele vai ser demitido em caso de derrota lá em Bauru. Em caso de vitória, eu acho que talvez a gente volte para aquele looping de, se ganhar, fica. Se perder, tá fora e tudo mais. Qual que é o meu princípio? Se não tem convicção no trabalho, tem que mandar embora. Se a diretoria não acredita mais no treinador, manda embora. Porque senão a gente vai ficar igual aquela situação no Kleber Xavier. Igual aconteceu com o Pedro Caixinha. Caixinha, você perdeu do Vasco. Empatou com o Bahia, se ganhar do Fluminense você fica, se perder você tá fora. Isso não é trabalho de diretoria competente. A mesma coisa ocorreu com o Kleber Xavier. Klebinho, se você ganhar do Cruzeiro, se você perder do Cruzeiro, você tá fora. Ganhou do Cruzeiro. Na segunda-feira o Santos começou a conversar com o Sampaoli e deu o recado pro Klebinho. Falou, Klebinho, se não ganhar do Juventude, tá fora. Ganhou do Juventude, mas ainda assim tava naquele ciclo. Se não ganhar, tá fora. Então se não tem convicção, manda o cara embora. Entende? Não adianta ficar esticando, né? Se a diretoria não acredita no treinador, não adianta ficar ali tentando prolongar. Se o entendimento dos diretores são de que o Juan Pablo Vojvoda não dá, manda o cara embora. Eu concordo em partes com o que ele falou ali com relação ao desempenho da equipe. Deveria ser mais competitivo. Mas o Santos, com esse plantel, não vai para a primeira parte da tabela. Não vai. Esse time do Santos é fraquíssimo. A gente tem que aceitar a nossa realidade, que a gente tem um time fraco para brigar, para não cair. Esse é o time do Santos. O Santos tem 4 bons valores, talvez. Pode ter o Arão, tem o Neymar, você tem o Gabigol, você vai ter o Brasão no gol. Mas esses 4 não formam 11. Os 4 não formam um time de G8. Os 4 não formam um time de G6, não formam um time de G10. Eu acho que no quesito da nossa realidade, o Vojvoda tá certo. Eu discordo dele quando ele fala, não, quando ele dá a entender, né? Não. É isso aí. O problema é de vocês, é isso aí. Disso eu discordo. Agora, quando ele faz a análise de que o plantel do Santos possa não ser o competitivo para estar na primeira página, ele tá coberto de razão. O plantel que o senhor Alexandre Matos montou é um horror. É péssimo. Ele gastou e o Santos não fez nada. O time do Santos regrediu. Porque se você for olhar esse time que estava em campo hoje, por exemplo, Nanete e Adilson, amigos, o Santos tem 4 jogadores, perdeu 4 jogadores de qualidade. O Neymar tá fora, Souza tá fora. O Santos perdeu o Guilherme, que querendo ou não, era uma espinha dorsal do seu plantel, e agora saiu. Não que ele fosse salvador da pátria, mas o Santos demorou a repor o jogador, só veio chegar o Rony agora. Então assim, o Santos contratou errado e ainda, no meu ponto de vista, deu peças
ruins pro treinador Juan Pablo Vojvoda. Deu ali só o Gabigol e o Gabriel Menino de qualidade. O resto, pra mim, todas as outras contratações são fraquíssimas. O nosso plantel é de Série B. E reitero aquilo que eu falei na transmissão. Hoje o Santos tinha Brazão, passo o pano pra ele, mas tinha Brazão, Luan, Escobar, Basso. Gente, todos esses caras estavam na Série B. Alguém aqui acha mesmo que o Escobar, vindo da Série B, Luan Pérez, o Basso, esses caras que já sofreram na Série B, vão jogar bem contra o São Paulo, contra o Flamengo? Não. Pra mim, o time do Santos, é claro, luta contra o rebaixamento. Isso se não cair. É isso aí, o Luiz aqui colocou a opinião dele. O que adianta querer mandar o técnico embora? Quem vai ser o louco para assumir esse time? Então, resolve mudar? Tem um único doido, que tem um Lisca. Mas o Lisca o Lisca não dá. Não, mas o Lisca já fechou com o Botafogo da Paraíba, então não dá. Nem o Lisca vem. E também ouvi muito aqui Luxemburgo, e o Luxemburgo não vai treinar mais ninguém, já parou. O Luxemburgo já parou. Eu queria saber da opinião de vocês também, porque o que o Santos tem que mudar, pode ser hoje o técnico, mas sabe o que tem que mudar há muito tempo no Santos? A filosofia de trabalho. Isso não vai mudar. Meu Deus do céu, há quanto tempo a gente não tá mandando técnico... Não que não tenha que mandar o Vojvoda embora, tem que deixar claro, né? Mas há quanto tempo a gente não tá... Vamos lá. Desde que chegou o Andrés Ueda. O que o Andrés Ueda fez com o Santos? Pegou o plantel que chegou na final da Libertadores, desmontou pra contratar aquele que é barato. Que supostamente é bom, mas é muito barato. O que ele fez? Ele desmanchou o time do Santos. Porque ele priorizou, segundo ele priorizou as finanças. Que a gente sabe, descobrimos 3 anos depois que não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Mas assim, olha só como que a filosofia do Santos é equivocada há muito tempo. A gente desmonta um time bom, que era o de 2020, o Rueda começa a contratar só jogador barato. Enche o plantel de bagre. O que acontece? A primeira culpa recai no Ariel Holan. Ariel Holan é mandado embora. Depois ele realiza o sonho da vida dele, que era ter o Lisca doido. O que o Lisca arrumou no Santos? Nada. Aí ele vai e traz o Carille arruma um pouquinho aquele time do Santos, finaliza o Campeonato Brasileiro com dignidade, o Santos acaba não sendo rebaixado. Em 2022 e 2023, o que ele faz? Vende o David, que não deu certo em 25, mas o David em 2023 estava bem. Vendeu o Ângelo e trouxe só refúgio. Em 2024, o Marcelo Teixeira montou um time caríssimo para jogar a segunda divisão, sem necessidade alguma. Tava entre as 8 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro. E do Brasil, né? Do Brasil. Então, assim, aí pro Marcelo Teixeira, o ano de 2024 ele é brilhante, porque ele acha incrível ser vice pro Palmeiras. Eu não acho. Ele coloca na nota dele que é um grande feito da gestão ser vice pro Palmeiras. Meu amigo, com todo respeito, não é feito grande para ninguém. Pode ser para você, que é um dirigente pequeno. Pro Santos não é. Não é um grande feito ser vice. E ganhar a Série B é mais do que obrigação. Aí chega em 2025, o que ele faz? Vende o Luca, traz o refúgio do Lautaro Dias. O Santos deixa de colocar os atletas que são bons pra jogar, pra ficar colocando os refúgios. Vende o que é bom pra ficar jogando refúgio. O Santos só vive disso. Tem que mudar a filosofia. Não adianta a gente ficar só toda hora mandando técnico embora, porque vão vir 20, 30, 40 treinadores e todos vão ser demitidos. E o Santos só vai ter custo com multa rescisória. Porque a filosofia desse clube não muda. O Santos tem que parar de vender o Souza e apostar suas fichas no Escobar. Tem que parar de vender o Luca Meireles e apostar suas fichas no Lautaro. Tem que parar de vender os jogadores que são bons para ficar apostando nos bagres que são baratos. Esse é o ponto. Enquanto o Santos não tiver um time bom, não tem técnico que faça milagre. A gente vai ter que se contentar com o 12º, 11º. Se Deus for muito generoso com o Santos, a gente vai para uma Libertadores. Só isso. Ciclo virtuoso com essa filosofia que tem na diretoria? Não tem. Com essa diretoria, com a próxima que vai vir, porque eu não acredito mais no modelo associativo, na instituição falida que se tornou o Santos. Então, você disse que o Rueda trazia jogadores bons e ruins, né? E baratos, né? Foi que a filosofia do Rueda. O do Teixeira é pior, porque ele traz ruins e caros. Se o Rueda trazia ruins e baratos, o Marcelo Teixeira traz jogadores ruins e caros. Tá pagando uma bala ainda pelo fute. Tem o salário de 1.300.000 pelo Tiquinho. Tem mais quase 1 milhão que ele paga pro Tassiano. 500 pau pro Rincon. Pro Rincon, hein? Paga 950 pro Bilal Brahimi. Quer dizer, ainda tem o Morelos que conseguiu se encaixar lá na Colômbia. Ou seja, o Santos paga caríssimo por muitos jogadores que são ruins. Agora, quando se diz
que vai ser muito difícil mudar a filosofia do Santos, na cabeça do Marcelo Teixeira, e não é... E aí eu não acho que ele está fingindo, não. Eu não acho que ele está mentindo. Eu acho que ele acredita nisso piamente. Na cabeça do Marcelo Teixeira, e ele já disse isso várias vezes, o time é bom. Ele já disse isso várias vezes, vocês sabem disso, o Varandetti, o Jordão, o pessoal que está ligado com a gente, já ouviu muitas vezes ele dizer, olha, o nosso time é bom, né? O time é bom, a gente trouxe o Tassiano, que é um grande centroavante, a gente trouxe o Tiquinho, que foi um grande jogador no Botafogo, a gente trouxe o Neymar, a gente conseguiu trazer o William Arão, que é jogador de nível internacional, a gente tem o Gabriel Brazão, a gente tem isso, a gente tem aquilo, né? O Gabigol, que agora chegou, o Rony. Então, na cabeça do Marcelo Teixeira e do próprio Alexandre Matos, eles acreditam que o Santos tem um time competitivo. Eles acreditam, sim, que o Santos tem um time bom. Por isso, a pressão toda se recai em cima do Vojvoda. Então, para eles, basta encontrar um bom treinador. Se eles encontrarem um bom técnico que faça esse Santos jogar, tá tudo certo, porque o problema não é o plantel. O problema do Santos não é o elenco, segundo Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Eles acreditam que esse time é forte. Eles acreditam que esse time pode, de repente, render muito mais. Mas quando a gente vê a bola rolando, é isso que a gente está sempre acompanhando aqui no Varanda, né? Vai ser mais um ano, concordo com o Jordão. Para mim, vai ser mais um ano que o Santos vai brigar para não cair, Varandas. O Santos vai brigar para se manter na elite do futebol mais uma vez vamos viver esse pesadelo. E o Vojvoda também foi questionado, né, se a diretoria está procurando alguém para o meio de campo. E o Vojvoda respondeu que a diretoria está trabalhando, aí que mora o perigo, né? Esse trabalho tardio da diretoria, porque isso já está evidente desde o início do campeonato. O Santos, ele já sabia que ia ter um calendário super apertado. Este ano, são 4 competições, sendo 2 juntas aí, Paulista e Brasileirão, que está sendo uma loucura. Aí que entra o famoso planejamento. Temos agora menos de um mês para contratar, precisamos fortalecer o meio de campo, precisamos fortalecer a nossa defesa e não o nosso ataque. Então, como a gente falou aqui, quando acabou o jogo, o Santos, a diretoria está desconexa aí com as procuras, né, pelos atletas. Então, a minha preocupação é vir aí qualquer um e ser tarde demais, e aí depois a gente vai continuar aqui lamentando sobre contrato, que o jogador não entra em campo, que é mais do mesmo. Pô, teve todo esse período para se planejar, e aí? Então, o Santos trabalha em cima daquilo que vai acontecendo, daquilo que vai se desenhando. Então a gente viu ano passado, tomou 6 do Vasco, manda o Xavier embora e a gente precisa contratar zagueiro. Aí vai atrás de zagueiro. Olha, o Santos agora ficou claro nessa derrota que a gente precisa de um atacante, não? Então, o Lautaro Dias não deu certo, o Tiquinho também não deu certo, o Tassiano não deu certo, o Neymar de falso 9 também não deu certo. A gente tem que buscar aí um atacante, traz o Gabigol. Ora, a gente precisa buscar mais um reforço, precisa de mais jogador de beirada, então vai atrás de um, atrás de outro, não dá certo, vai, aí chega o Rony, deu certo com o Rony, então vem o Rony. Agora é o seguinte, o meio campo nosso tá meio fraco, viu? A gente deu uma acertada aí no ataque, tá tudo bem, Varandetti? Tem ali uma... É barata voadora? Se for barata voadora, não tem hétero aqui não, hein? Acabou o homem aqui, velho. Olha, né? No mano a mano ainda dá, mas se ela voar, acabou. E é o seguinte, e aí traz aí um jogador de meio campo, vamos trazer o Zé Aldo. Aí, de repente, o Santos começa a tomar gol, como tá tomando em toda a partida. Olha, agora a gente precisa trazer ali um zagueiro. Então, assim, não tem um planejamento, né? Só que acontece o seguinte, as janelas de transferência se fecham. O Santos vai se endividando, o Santos tem que pagar vários jogadores, corre o risco de sofrer transfer ban, tem que fazer negociações, né? Tem contratos longos, ou seja, o Santos não tem planejamento. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Marcelo Teixeira, rapidamente no período onde ele foi candidato, e eu questionei ele o seguinte, na época, foi quando ele foi candidato agora que ele venceu as últimas eleições, o Santos tinha 50 jogadores no seu plantel. O Santos, entre jogadores que estão atuando aqui e jogadores que estavam emprestados, o Santos tinha 50.
ele prometeu que iria enxugar isso. Se você pegar hoje o Santos, eu não tenho de cabeça, mas tem o quê? 24, 25 que são relacionados, é isso? 24 jogadores. 24 jogadores. Mas uma pancada que está emprestado, né, por aí, o Santos deve ter no mínimo uns 40, 45 jogadores que estão aí. E se você pegar esses 40, 45, você não consegue colocar 11 dentro de campo para brigar por um título. É isso aí, Adilson Moraes, o Val Santana, nascer, viver e no Santos sofrer. Ultimamente esse tem sido aí o lema do torcedor santista, infelizmente. E Thiago também ele trouxe aí a questão do Basso, né? Pelo jeito o Basso é um leão de treino, né? Falou que o Basso treinou bem, que o Basso, por isso ele foi selecionado para o jogo de hoje e ficou evidente porque que o Basso não é nem jogador de futebol. O Basso falha no lance do gol ali, o Escobar também tenta dar um bote imprudente, assim... Não tem nem como explicar, Varanete, algumas razões. E engraçado até, o Marcelo Teixeira ele chama o Basso de herança maldita. A sua herança maldita você põe em campo por quê, então? Não. Mas o Vojvoda não disse que o Alex Duarte era o melhor zagueiro que ele tinha no elenco? Supostamente foi ele que falou. Não foi ele que falou? Eu duvido. Não. Eu cravo que quem falou isso foi o Alexandre Matos. Eu tenho certeza. O meu coração diz isso. Eu tenho certeza. Para poder não justificar duvido. A lambança que ele fez. Exatamente. Porque ele pegou o dinheiro do Lucas Meirelles, né? O Lucas Meirelles foi vendido e com o dinheiro do Meirelles ele trouxe Adonis Frias e Alex Duarte. Então, eu vejo aqui nos bastidores, eu não posso cravar isso com certeza, mas você, Thiago Jordão, a Varandete sabe, a gente já ouviu também de outros companheiros de imprensa aí, que há um certo embate, me parece que há mesmo, não tenho certeza, mas o que a gente vê, percebe, escuta, é que há um embate entre o Alexandre Matos e o Vojvoda, né? Parece que o Vojvoda é meio que obrigado a escalar os jogadores que o Alexandre Matos trouxe para justificar a contratação, para justificar o investimento e para poder ver se dá certo. Então, por isso que ele insiste com Adonis, ele insiste com Alex Duarte, ele insiste com Lautaro Dias, ele vai insistindo com uma série de jogadores e vai deixando uma molecada aí da base, que alguns estão pedindo passagem, outros poderiam ter um pouco mais de minutagem, mas o Santos fez um investimento caríssimo e aí você tem que usar. Porque se não usar, você é questionado, né? Dá problema. Como foi o Cabadeiro, que agora teve que se coçar e arrumar um time pro Cabadeiro, como foi o Brahim, que saiu do Santos, mas o salário ainda é pago pelo Santos, que eu acho um absurdo. Enfim, é uma série de coisas erradas que, como você disse, Varandete, estoura sempre no elo mais fraco. E o elo mais fraco é o Vojvoda. É isso aí, mandar um abraço aqui pro Diego Souza, o Santos se tornou uma máquina de moer treinador. Mandar um abraço aqui para o Eric, que acabou de mandar um superchat, Tiquinho, Zé Rafael machucado, Bilal, Furti, aquele Yusufa, Cabadeiro. Não, Cabarral. O Carabarral. É da gestão Rueda. Alexis Duarte, dentre outros, os técnicos apostas que não vou dizer o nome e o Ney chegou baleado. Meu Deus, parabéns pelo planejamento. É isso, gente. O Santos não tem planejamento e uma hora a conta chega, a conta está chegando todos os anos para o torcedor santista. Todos os anos estamos aí brigando pela zona de rebaixamento. Hoje conseguimos um empate. E, Thiago, traga um resumo do que o Gabriel Barbosa, né? Eles adotaram novamente aquela estratégia do ano passado de trazer um jogador para falar na coletiva. Exato. Basicamente, o Gabigol, ele comentou ali sobre a sua preferência de jogar. Ele disse que jogava de uma forma no Cruzeiro, uma outra forma no Flamengo, que está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para fazer aquilo que o técnico mandar. Resposta padrão. Ele comentou também sobre o retorno do Neymar, que o grupo tem que ajudar o Neymar a estar 100% para que ele também possa trazer frutos para a seleção brasileira. Comentou com relação ao elenco, disse que o elenco é bom. Isso eu nem bato mais na tecla, Varanete, porque ninguém vai chegar e falar, não, o elenco é uma porcaria. Às vezes, ele pode ficar assim em silêncio. Eu acho que o silêncio é o melhor amigo da razão, Varanete, né? Não precisa mentir para os outros ao vivo. E aí, ele também comentou sobre um ponto que eu anotei aqui. Hoje, entre aspas, a torcida não tem do reclamar. Meu camarada, com aspas ou sem aspas, a torcida tem tudo do que reclamar. Tudo. A torcida tem que reclamar demais, Varanete. E até um ponto, já basicamente foi isso que o Gabigol falou. Hoje, pra mim, o cenário aqui ficou claro na Vila Belmiro. Pra quem veio ao estádio, pra quem acompanhou e viu a repercussão do que aconteceu aqui na Vila Belmiro, a torcida protestou contra o Marcelo, protestou contra o Alexandre Matos, o Gabigol
foi na sua entrevista e elogiou o Vojvoda, como eu mencionei anteriormente. Então, para mim, o cenário tá claro. O Santos precisa de jogador. O Santos necessita de quê? Atletas que preencham e completem esse plantel. É aquilo que a gente está comentando aqui, que o nosso amigo Diego comentou, ou Diogo, perdão, ele comentou, falou, o Santos é uma máquina de moer técnico. Não é demitir o técnico que vai resolver. Muitas vezes, aí eu concordo com o torcedor, às vezes você tá bravo, você quer que alguém caia. Alguém tem que sair, alguém tem que ser demitido. Precisa ter um culpado, né? Alguém tem que ser o culpado. Cadê o bode expiatório? Muitas vezes é o treinador. Mas quando você faz uma análise fria, Varanete, igual, se eu montar a minha empresa agora e elas estiverem em ruínas, eu tenho 30 funcionários incompetentes. O meu CEO é incompetente. O meu diretor-geral é incompetente. Eu posso contratar a Varanete com a melhor das intenções do planeta, que ela não vai fazer a minha empresa andar. É assim que vai funcionar com o técnico, seja o Vojvoda, seja o Renato, seja o Cuca, seja qualquer treinador. O cara pode vir com a melhor das intenções, mas se o Santos não tiver a mudança de filosofia de como trabalhar o futebol, que não é o mesmo futebol dos anos 2000, que o Marcelo Teixeira acha que é o futebol de 12, 15 anos atrás, como o Matos acha que é, o Santos não vai pra frente, vai ser igual caranguejo, é só pro lado e pra trás. Essa é a realidade do Santos, enquanto não tivermos essa mudança de filosofia. E outra coisa que ele falou, a gente vai sofrer, e muita gente pergunta, e o Neymar, o que vai... Gente, vamos cortar esse cordão umbilical com o Neymar. O time tem que falar por si só, tem que responder com ou sem Neymar em campo. O time não é tênis. Tênis se joga sozinho, né, Adilson? Sim, sim. O futebol é um jogo coletivo, então vamos cortar esse cordão umbilical com o Neymar, porque não dá, ele não vai resolver. Lógico, ele vai contribuir muito com a qualidade técnica dele. Mas hoje ele não tem físico para levar esse Santos aí até o final da temporada. Isso que já fique claro para todo mundo. O objetivo do Neymar é chegar à Copa do Mundo. E o ano passado ele não resolveu, que a gente brigou até o final para não cair, pelo que vivenciamos. Tínhamos Neymar desde o início do ano, no Paulista, em todas as competições, ele não resolveu. Na Copa do Brasil não resolveu contra o CRB? Não resolveu. Então, eu acho, gente, tem que cortar esse cordão umbilical. No Neymar, ele tem que vir para somar quando ele jogar. Agora, ficar aí nessa dependência, e o Neymar... Se for assim, o time não vai jogar nunca, porque o Neymar nunca está em campo. Exatamente. E aí o nosso querido Varandeiro lembrou do Yusuf Anier. E eu fico pensando, qual é o clube grande hoje no Brasil com o tamanho do Santos que a torcida aceitaria pacificamente? Ou a oposição, coisa que o Santos também não tem, e isso prejudica demais o Santos, porque não existe oposição no Santos Futebol Clube. Mas veja bem, o Santos trouxe o Yusuf Anier, ou Sufanigê, como você queira expressar aí, que não deu em nada. E aí o Santos trouxe agora Bilal Brahimi, que disseram que não era um novo Yusuf Anier. Acho que ele foi pior que o Sufani ainda, pior no sentido de salário, né? Então veja só, o Santos traz jogadores que ninguém sabe de onde sai, de onde vem, por que vem, como vem, sem explicação, sem transparência, né? É inadmissível que o Santos... Como é que o Santos pode ter um departamento de scout? Como é que pode ter alguém que assina a contrato? Estamos trazendo um jogador chamado Yusuf Anier. Então assim, fica complicado, hein, minha cara Varandetti. Então é difícil, viu? É isso aí, Thiago Jordão, vamos às notas desta partida. Então bora lá, Varandetti e Adilson Moraes, amigos aqui ligados no Varanda Futebol Debate, deixem aqui também nos comentários as notas de vocês para cada jogador que entrou hoje em campo vestindo o manto alvinegro. Então bora lá, vamos começar com camisa número 77, Gabriel Brazão, arqueiro do Santos, Adilson Moraes. Para mim o Gabriel Brazão foi bem, teve um lance difícil ali que ele saiu de peixinho, evitou que seria um provável lance de gol do São Paulo, fez uma baita defesa também no primeiro tempo, não comprometeu. O Gabriel Brazão hoje, mais uma vez, foi o melhor jogador do Santos em campo para mim, nota 6,5 pro Brazão. Nota 6 pro Gabriel Brazão, mais uma vez aí fez inúmeras defesas, né? 6. Só aproveitar aqui, Varanete, um salve pro nosso querido Alexandre Tutubaína Santástico, que falou aqui pra mim que tá na escuta. Salve, Alexandre, acredito que você tenha se irritado tanto quanto a gente, mas se ele tomou as marvadas, pelo menos ele tá feliz. Guarda uma Fantástico, eu aguardo o seu vídeo, hein? Guarda uma tubaína pra nós aí, que tá quente pra dedéu aqui, velho. Exato. Tá quente pra dedéu aqui, a minha nota pro Brazão vai ser igual o número que tem na camisa dele, vou pegar só um só, número da nota 7. Pro Gabriel Brazão, acho que o gol não é culpa dele, uma cabeçada ali, quase que queima-roupa, é muito difícil o Brazão pegar, é mérito do Caleri, demérito do Baço que não sai do chão,
Então, por isso que hoje o Brasão, pra mim, vai ficar com uma nota 7, não teve culpa alguma no jogo. Nota agora para o camisa 12, lateral do time, Mike. Olha, o Mike hoje, é complicado o Mike, né? O Mike, eu acho que ele não comprometeu, né? Não foi tão comprometedor assim como eu imaginava que fosse. Mas também não é jogador pro Santos Futebol Clube. Então vou dar uma nota 4 pro Mike hoje. Mike, nota 3,5. Olha, o Mike, pra mim, ele compromete a Adilson Moraes. Sabe por quê? Ele não ataca. Isso, querendo ou não, ele compromete a equipe do Santos. Não, ele tem 92 anos, pô. Mas o Zé Roberto jogava com 45. Então, o Cristiano Ronaldo tem 40, né? Então, aí estamos falando de extraterrestre. O Mike, coitado, o Mike é um simples mortal. O Mike tomou, eu não esqueço até hoje, eu nunca vou esquecer. Qual é o pavoro que ele tomou lá do Bragantino? O Vinicinho. O Vinicinho. Então, até hoje ele sonha com o Vinicinho. Então, se você quiser que ele ataca, esquece, ele não vai conseguir voltar. Ou ele fica ali, ou ele fica aqui. Dos dois. Não complica. E eu quero ver também a nota aqui no chat, hein, do Mike. Olha, pior que eu acho que o Mike fez um jogo ok. Nada demais. Pra mim, ele compromete não indo pro ataque, mas a defesa... Pra mim, o Mike ele errou em um lance só na defesa, que foi a chegada do Gonzalo Tapia. Porque ele não cobre o espaço, o Tapia ataca justamente onde tem um buraco ali na defesa e o Santos quase toma o gol. Vou deixar o Mike hoje com uma nota 4,5. Nota agora para o Luan Pérez, camisa 14. Olha, o Luan Pérez, pra mim, dessa zaga do Santos, me surpreendeu. Foi bem o Luan Pérez, ganhou quase todas as jogadas, quase todas as divididas, mas como eu disse, né, ele fez dupla de zaga ali no segundo tempo com o Basso. Aí fica complicado, foi o Basso que teve o culpa. Mas o Luan Pérez, pelo que eu vi hoje, eu eu acredito que o Luan Pérez não pode ser reserva do Zé Ivaldo, né? Se eu fosse o Luan Pérez, jogasse no Santos, com o currículo que ele tem, com o futebol que ele tem ainda, fosse reserva do Zé Ivaldo, eu iria embora. Então, o Luan Pérez, para mim, hoje, nota 5 para ele. Fez uma partida normal, né? Fez algumas boas defesas. Vou colocar na média nota 5, Thiago. Normal para mim também a partida. Eu digo que o Luan Pérez, ele pode sim ir embora do Santos. Porque eu acho que o Luan Pérez, ele não teve o retorno adequado. Eu acho ele o melhor zagueiro para jogar do lado esquerdo da nossa zaga, mas eu acho que falta mais o Luan Pérez. Não é aquele do passado. Exato, eu esperava muito mais o Luan Pérez. Para mim, o Luan Pérez é mais um no time do Santos. Nada demais. Já testamos todos os zagueiros e eu coloco quase todos no mesmo barco. Para mim, o Luan Pérez é fraco, mas hoje fez um jogo ok. Nota 5,5 para o Luan Pérez. Nota agora para o nosso lateral esquerdo, Gonzalo Escobar. Eu prefiro o Vini Lira. Dou nota 4 pro Escobar. Escobar já deu, né? Nota 4 também. Pra mim, Escobar é igual ao Mike. Ele não compromete, entre aspas, mas ele compromete sim, sendo um péssimo apoiador no campo de ataque. Gonzalo Escobar, mais uma vez, não consegue arrumar nada. No campo de ataque, eu acho também que ele foi imprudente no bote ali, no cruzamento do jogador Lucas, que resultou no gol de São Paulo. Pra mim, Escobar, nota 4. Nota para o João Schmidt, que hoje não foi capitão, camisa 5 do Alvinegro. O João Schmidt é um jogador que, pra mim, vou te contar, hein, meu, é complicado. Pra mim, ele não vai, né? Nem fede, nem cheira. Aquele jogador ali, né? Meia pizza, meia mussarela, meio calabresa, sei lá. Nota 4 também pro Schmidt. Só pra fechar aqui lateral rapidamente, quando você tem o Mike que não apoia e o Escobar que também não apoia, você perde muito em ofensividade, né? Se hoje você não tem alas no futebol moderno, você compromete demais o time do Santos. 3,5 pro Schmidt. Sempre deixando a desejar. Eu acho que hoje o João Schmidt na marcação, eu não acho que o João Schmidt hoje na marcação ele tenha ido mal. Eu acho que diferente do que aconteceu lá no Morumbi, onde o São Paulo criou muito, ali no meio de campo, não tinha ninguém colado no jogador do São Paulo, eu acho que hoje o João Schmidt, em grande parte do jogo, esteve colado no jogador do São Paulo, cumprindo a sua função de marcação. Porém, ele é uma anulidade no ataque. É um jogador muito do burocrático, mas eu vou deixar ainda assim o João Schmidt hoje com uma nota 5,5, jogo ok, na minha visão, do João Schmidt. Agora jogou também ao lado dele o camisa 25, Gabriel Menino. Olha, o Menino pra mim também é muito parecido com o futebol do Schmidt, né? Quando você tem um meio de campo só com volantes, fica complicado. O Menino é esforçado, o Menino corre, né? Tem menos idade aí do que o Schmidt, mas também não faz diferença nesse time do Santos, não. Chegou para fazer diferença e não fez. Diferente do Arão. O Arão deu um pouco mais de qualidade nesse meio campo, mas o Menino também não vejo tanta diferença assim. Nota 4 para ele. Nota 4,5 pro Menino. Teve uma hora ali que ele deu um mata-leão ali, que eu fiquei preocupado, hein? É verdade. Olha, o Gabriel Menino... Correu risco, né? Correu risco de ser expulso ali. Exato. Olha, eu acho que o Gabriel Menino também fez um jogo ok, regular.
Não vi nenhuma falha comprometedora do Gabriel Menino, mas também não vi nenhum lance que eu fiquei de cara assim, falei, não, esse lance aqui aconteceu graças ao Gabriel Menino. Eu acho que ele foi muito prejudicado pela ausência do Mike também nas ultrapassagens. Para mim, Gabriel Menino, nota 5 no dia de hoje. Ao lado deles, jogou também o jogador Zé Rafael, autor do gol do Santos. Olha, pelo gol, né, pelo fato de ter feito o gol, pelo fato de estar ali dentro da área, né, como um centroavante oportunista, pegou o rebote do goleiro Rafael do São Paulo, fez 1-0 no finalzinho ali, eu dou nota 5 pro Zé Rafael, mas comparando esse Zé Rafael com aquele que veio do Palmeiras, que a gente viu jogar no Palmeiras, que a gente esperava muito mais dele, muito aquém, e muito aquém faz tempo, tá muito aquém desde que chegou, então pra mim é um jogador nota 5, não é mais do que isso não. Pelo gol, vou dar nota 6, que foi um gol no susto, né? A gente nem esperava aquele golzinho lá no finalzinho. Um gol achado, né? Nota 6. Mais o Rafael que bateu roupa do que mérito do Santos ali. Verdade. Enquanto o Zé Rafael teve fôlego, gostei do jogo dele, vou deixá-lo com uma nota 6,5, mas aí faltou a leitura do nosso querido Juan Pablo Vojvoda de entender, olha, o Zé Rafael faleceu no campo, hein? Vamos mudar. Zé Rafael não aguenta mais correr. Não fez isso. Mas enfim, de qualquer forma, 6,5 pro Zé Rafael, autor do gol do Santos. Agora já chegamos no campo de ataque, nota para o Álvaro Barreal, 22. Que ataque do coração, né? A tristeza. O Barreal, ano passado, quando eu tava naquela novela, naquele lenga-lenga, contrata, não contrata, compra, não compra, em relação lá ao Cincinnati, o time dos Estados Unidos, não sei o que e tal, eu dizia o seguinte, olha, eu contrataria o Barreal para compor elenco. Pelo valor, pelo preço, já está aí adaptado ao Santos, então custo-benefício, vá lá. Mas não que ele é um grande craque. E é isso, é um jogador para compor elenco. Não resolve, não decide, não é craque. Ora faz um jogo mais ou menos, ora cai muito, então muito instável o Barreal. Nota 4,5 pro Barreal. Nota 4. O jogador muito ruim. 4. Olha, o Álvaro Barreal, eu acho que no mano a mano, ali quando ele pega a bola pra tentar driblar alguém, ele foi bem no jogo. Tanto que eu até fui puxar aqui os números pra confirmar essa minha percepção que eu tive do jogo. O Álvaro Barreal, ele ganhou 9 disputas de bola na partida e foi o jogador do Santos que mais driblou no jogo com 5. O problema era o pós. Ele conseguia vencer o duelo, conseguia driblar o adversário, mas o pós do Álvaro Barreal acho que ficou muito abaixo hoje. Eu acho que o Barreal teve alguns erros pouco infantis Ele não espera. Quando ele vai driblar o jogador, ele não espera que vai conseguir driblar. Aí quando ele dribla, ele não sabe o que faz. É que nem aquele cachorro que corre atrás do carro. Ele corre, aí o carro para, ele não sabe o que fazer. Porque a ideia dele é que ele vai correr atrás do carro e o carro vai embora. Quando o carro para, fala, qual é que é, cachorro? O cachorro fica sem graça. Não era pra você parar. Era pra você continuar indo embora. É que nem o Barreal, ele não espera que vai driblar. Quando ele dribla, ele fala, meu Deus, eu consegui driblar. E agora? Aí não acontece nada. Exato, nada aconteceu, por isso eu vou deixar o Barreal na média, nota 5 pra ele. E repito, teve o seu acerto aí nos dribles, mas eu acho que ele não foi bem nas finalizações, um chute isolado pra fora, uma defesa fácil do goleiro do São Paulo, uma outra bloqueada e ele mandou bem nos dribles, mas no contexto geral, nota 5, regular na partida do Álvaro Barreal. Nota para o 11, o jogador Rony, rústico. Olha, o Rony rústico, se você for analisar Se você for analisar aí a disponibilidade do Rony, né? O Rony é um jogador que jogou, um jogador que brigou, um jogador que insistiu, um jogador que tentou, mas como eu disse, as bolas que chegaram pro Rony não foi nenhuma no mano a mano do jeito que ele gosta ou em velocidade, foi tudo bola para brigar e principalmente no alto, sofreu várias faltas ali, teve uma falta que o Daronco marcou, outras ele não marcou, mas o Rony foi bem marcado de perto, deu um pouco de trabalho. Então, pelo esforço do Rony, eu dou nota 6 para ele. Vou dar uma nota 5, vou deixar ali na média. Eu acho que ele correu bastante, só que faltou algo a mais, né? Faltou entregar um pouquinho a mais aí. Nota 5. Eu acho que o Rony foi um jogador inteligente para conseguir algumas faltas para o Santos, né? Ele coloca o corpo à frente, projeta o ataque ao espaço e o jogador do São Paulo, de forma imprudente, fazia as faltas em cima dele, tanto que ele conseguiu amarelar um atleta do tricolor paulista. Mas o fato dele se dedicar, o Santos precisa de mais do que isso. Eu acho que a dedicação do jogador, para mim, é o mínimo. O Santos poderia ter 11 jogadores com a dedicação do Rony? Poderia. O Santos não tem hoje um jogador que tem a mesma vontade de estar em campo como tem o Rony, mas para mim isso é o básico, nota 5 pro Rony. Nota para agora o Adonis Frias, peço perdão, come bola pessoal, eu esqueci de mencionar o Adonis Frias, zagueiro do Santos. Olha, o Adonis Frias, até que gostei do Adonis no tempo que ele ficou dentro de campo, né? Teve um lance que ele quase fez um gol aqui, ele desceu pro ataque, né? Se a gente fala que o Mike não apoia, o Escobar não apoia, né? O Mike apoiou,
Aliás, o Adonis Frias apoiou, veio para dentro da área, quase que fez um gol. Teve outro lance também que ele deu uma arrancada aqui de trás, veio organizando, tocando bola, como se fosse uma espécie de um meio-campista organizando o Santos. Ou seja, correu, se esforçou, tomou um cartão amarelo, por prudência o Vojvoda o substituiu, mas para mim não comprometeu não, né? Para mim eu acho ele melhor que o João Basso, por exemplo. Então dou nota 5 pro Luan Pérez, dou 5 também aqui pro Adonis Frias. Vou dar nota 4. Tá aí dentro do padrão, né? Vou deixar o Adonis Frias com uma nota 5,5, vou igualar a nota dele com o Luan Pérez. Eu tenho um pensamento, se foi falta ou não do Adonis Frias naquele lance que ele toma cartão amarelo, ele deveria ter feito a falta. Porque se o Caleri passa ali, era gol dos caras praticamente, era cara a cara com o Brasão. Então eu acho que a ação dele, se foi falta ou não, eu ainda não vi o replay da jogada, mas foi uma falta tática de qualquer forma. Ele era o último homem, né? Exatamente. Se o Caleri passa, é caixa. Exato, então por isso que eu vou deixar o Adonis Frias com uma nota 5,5. Para finalizar, os jogadores que iniciaram o jogo, Gabigol, número 9. O Gabigol também é outro que tem corrido muito, se esforçado muito, vem aqui no meio campo buscar a bola, porque a bola não chega, né? E aí ele é cobrado, quando ele recebe a bola, geralmente é entre os marcadores, sempre muito bem marcado. É difícil quando você é um atacante e você vive de gols. O atacante, para fazer gols, precisa estar com a bola, essa bola precisa chegar. Então você tem que ter pelo menos ali umas 3 chances claras de gol para guardar pelo menos uma, né? Se fosse o Romário, o aproveitamento seria outro, o Ronaldo seria outro, mas o Gabigol, pelo menos umas 3 bolas ele precisa para guardar um. Teve para mim uma única chance, foi uma cabeçada ali a queima-roupa, passou muito perto, né, lambendo o travessão e mais nada, mas é muito mais por falta de quem abasteça esse ataque, né, do que dele próprio. Então dou nota 6 pro Gabigol. Vou dar uma nota 5 pro Gabigol hoje. Vou deixar o Gabigol com uma nota 4, eu acho 4,5 pro Gabigol. Eu acho que o Santos precisa municiar o seu centroavante. Não tem como você exigir gol de centroavante se a bola não chega no cara. Quantas bolas o Gabigol teve pra finalizar hoje? Acaba não sendo nem a culpa dele, né? Entendeu? E aí o Gabigol tem que sair da área pra ajudar a construir, que não é a dele. Pô, fica difícil também fazer uma avaliação tão precisa e cirúrgica sobre o Gabriel Barbosa. Eu acho que ele tá sendo prejudicado pelos seus companheiros de equipe. Nota 4,5 pro Gabigol. Agora dos atletas que entraram. Nota para o 13, João Basso. Ah, não. O João Basso, pelo corte de cabelo, pela barba, né? O uniforme limpinho ali, é meio estiloso ele, galã. Eu dou nota 1 pro João Basso. Por tudo isso? Por tudo isso eu dou 1. Bem, minha nota vai ser 0. Porque não tem qualidade, realmente... se treinar bem, que continue lá no treinamento, não entre mais em campo. E outra coisa, né, Valandete? O Jordão trouxe aqui o dado, né? O Data Bigodinho. O João Basso não atuava desde quando pelo Santos? 26 de agosto de 2025. Olha, 26 de agosto de 2025, gente. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, agora foi 6 meses sem jogar. E lembrando que vem o transfer ban, e nós poderíamos ter devolvido ele pro Arouca, né? Exatamente. Então fica aí. Pro poderoso Arouca. Fica aí a reflexão. Então nota 0 para o João Basso Bigodinho. Para mim o Basso nota 2,5 para ele. Jogo fraco, não esperava grande coisa do João Basso, ainda mais João Basso em ritmo de jogo, vou esperar o que dele. Falta na verdade, mérito total do técnico Hernan Crespo começar a simplesmente alçar a bola para dentro da grande área, porque o Santos tinha um jogador que não sai do chão, como o João Basso, e além do mais ele é um atleta lento. 2,5 para o João Basso. Entrou também na partida o 30, Miguelito. O Miguelito eu acho que entrou bem, né? Gostei do que eu vi do Miguelito. Teve um lance ali que tá até bombando nas redes sociais, se foi pênalti, se não foi pênalti. Eu fiquei com a sensação de que não foi pênalti, mas pênalti é sempre interpretação, né? Quando a gente fala que a regra é clara, mentira. A regra do futebol ela é interpretativa. Tem juiz que vai dar e tem juiz que não vai dar. Tem torcedor que vai achar que foi, tem torcedor que vai achar que não foi. Porque a regra é dessa forma. Você interpreta o lance. E eu fiquei com a sensação de que não foi pênalti, por quê? Por conta da reação dos próprios jogadores do Santos. Ninguém reclamou. Ninguém botou pressão pra cima do Daronco. O Gabriel Barbosa, que é o capitão, não foi pra cima pra pedir o VAR. Ninguém reclamou. Então, se os próprios jogadores do Santos não reclamaram, é porque o lance ali foi normal. Mas eu gostei do que vi do Miguelito. Pra mim,
tá à frente aí do Roleiser e merece um pouco mais de minutagem nesse time do Santos. Dou nota 6 pro Miguelito. Também vou de nota 6, achei que entrou muito tarde, poderia ter feito a diferença se a substituição fosse feita um pouco antes. Então nota 6 para o Miguelito. Gostei da participação do Miguelito e assim, já que ele joga do lado direito entre Miguelito e Roleiser, 1000 vezes Miguelito que tem jogado bem com a camisa do Santos, no meu ponto de vista, nota 6 para ele. Já que eu falei do Roleiser, nota pro Enroleiser. Não, eu dei nota 1 pro Basso, 1 pro Roleiser também. Nota 1 para ele. Porque o Roleiser, na verdade, ele merece menos do que o Basso. Eu vou dar meio pro Roleiser, porque o Basso não custou aos cofres do Santos o que custou o Roleiser. 63 milhões de reais para um jogador que chegou com status. Disseram que o Roleiser era melhor do que o Garro do Corinthians. Claro, olha, o Roleiser ele joga mais que o Garro. Esse cara vai arrebentar no Santos. É o novo Messi, né? É o novo camisa 10. Então, assim, é o novo Gabriel Veron. E, enfim, é o Veron, aliás, da Argentina. É um monstro. E, por fim, o Roleiser é isso que a gente vê. Um jogador limitadíssimo, fraco, que somente o Santos consegue fazer esse tipo de contratação. Então, o Roleiser, para mim, nota 0,5. Nota 1. 0. Uma vergonha. Uma vergonha. 0. Pelo que custa 0, se for considerar também o preço e o custo-benefício, cara? Que não tem benefício, não né? Tem custo, mas não tem. Custo. Só foi custo. Só custo. E ele entra em campo, eu disse isso na transmissão, parece que tá 4-0 pro Santos. Ele entra com uma calma, com uma tranquilidade, aquele tapinha, dá um tapinha pra lá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ele entra no Love. É o Lucas Lima 2.0. Fraco. Nota 0 pro Benjamin Roleiser. Entrou no jogo também Lautaro Dias. Hoje foram dias medianos. Lautaro Dias, nota 0 pra ele. Pra mim é nota 0. Lautaro Dias, pra mim, é um jogador que não... Um centroavante que tem mais idade do que gols, não dá. O Lautaro Dias, a gente falou isso aqui, a gente brinca, mas é verdade. O Lautaro Dias, se você for pesquisar, der um Google aí, fazer uma busca, enfim, o Lautaro Dias tem cerca de 26, 27 gols na carreira. Não chega a 30 gols na carreira. Um centroavante mediano que joga em clube da Série A, tem isso na temporada. Tem jogadores que chegam aí a 20, 25 gols na temporada, às vezes 15, né? Um pouco mais, um pouco menos. O Lautaro Dias não tem isso na carreira todinha, mas segundo o Alexandre Matos, um jogador guerreiro, né? Que colabora muito com o Santos e por isso o Santos recusou 4 propostas pelo Lautaro Dias de empréstimo, né? Enfim, ele acabou ficando. Mas para mim, um cone lá na frente é mais perigoso que o Lautaro. Olha, gostaria de ver essas propostas, sério mesmo, gostaria. Para ver os times que fizeram proposta pelo Lautaro e ele não foi aí emprestado, enfim. Ó, o William colocou, cansei de ser enganado. Cansamos, né, William? Mais do mesmo sempre, ó, Lautaro 1. Thiago Jordão, a sua nota para o Lautaro Dias. 3. Lautaro, ele pegou na bola 7 vezes, eu ia deixar o Lautaro sem nota. Mas quando eu vi que ele pegou a bola 7 vezes e perdeu em 5, 3. Fraco. Depender do Lautaro é difícil. São Lautaro dias tristes, infelizes e incapazes de trazer alegria para o torcedor. Para finalizar, os nossos jogadores, entrou no campo também o Gabriel Bontempo. E assim, Bontempo que pegou na bola 6 vezes, eu deixaria sem nota. Também sem nota, entrou Bontempo muito também, tarde. vou nessa, muito tarde, muito pouco, né? Merece mais minutagem, né? Colocar um jogador também na minutagem que deu aí o Vojvoda pro Bontempo é sacanagem, né? Mas sem nota, o Bontempo não dá nem para avaliar. Então é isso, Gabriel Bontempo sem nota para o jogador do Santos, Menino da Vila. Para finalizar agora dos personagens do Santos, nota para Juan Pablo Vojvoda. Olha, o Vojvoda mais uma vez para mim foi mal, né? Ele escala o Mike, tá certo que o Mike não comprometeu, mas eu acho que o Igor Vinícius tem que ser titular nessa equipe. Alguém do Santos, ou o Vojvoda, ou o Matos, ou o Teixeira, ou sei lá quem, tem que explicar por que o Chemon não joga, por que o Chemon não é sequer relacionado, né? É um ativo do Santos que tá lá mofando, como disse o Jordão hoje no Santos Total.
Ele coloca 3 volantes muito mal, deveria ter colocado o Miguelito, né? Tirar um volante e colocar um amador nessa equipe. O Santos sofreu demais no meio campo por não ter um cérebro, alguém que pensa, alguém que organiza, e o Miguelito entrou tarde nesse time. Ele coloca o Lautaro Dias, ao invés de colocar ali o Matheus Xavier, por exemplo. O Matheus não estava no banco. Aliás, o Matheus não estava, foi cortado, né? Ou colocar o Robinho, por exemplo, tentar algo de novo, mas porque o Lautaro Dias a gente já sabe que não vai dar em nada. Então é isso, pra mim, nota 2. Nota... Quem é agora? O Vojvoda? Vojvoda. Nota 3, horrível Vojvoda. E pela coletiva, nota 1. Só vou dar nota 1 pelo Bueno. Bueno. Gostei do Bueno dele. Ó, já falei muito sobre o Juan Pablo Vojvoda, hoje errou pra mim na leitura do jogo. De novo, não é novidade. Eu acho que quando o São Paulo começa a dominar o seu meio de campo, eu só faria diferente do Adilson, eu não tiraria um dos volantes. Eu faria uma troca de volante por volante, no caso o Zé por Gabriel Montempo, e tiraria o Barreal, que já não estava mais agregando em nada, para colocar o Miguel particular e começar a puxar contra-ataque pro Santos. Só seria essa minha única mudança. No mais, aquilo que a gente sabe que o Vojvoda vai fazer, ele entregou. Análise ruim do jogo, uma coletiva mais ou menos, enfim... Nota 2 para o Juan Pablo Vojvoda, mais uma vez. Estou muito decepcionado com o Vojvoda. Eu tinha uma grande expectativa no trabalho dele no Santos. Compreendo que também não tem como fazer milagre com essa gestão, milagre com esse grupo de jogadores, mas eu esperava um pouquinho mais do Juan Pablo Vojvoda como técnico do Santos. Então, para finalizar, nota do Anderson Daronco. O Daronco, para mim, falhou em alguns lances, deixou de marcar algumas faltas a favor do Santos, principalmente essas em cima do Rony. Teve algumas jogadas, principalmente cobrança de falta. Falou demais, conversou demais, chamou demais a atenção, e o árbitro bom é aquele que passa despercebido. Então, nota 5 pro Daronco. Vou dar uma nota 4, porque parou muito o jogo. O Daronco foi realmente tudo o que você descreveu, Thiago. Tinder... podcast, parou muito o jogo, então nota... Que nota que eu dei pra ele? Até esqueci, tô até zonza. Nota 4. Boa. Olha, eu vou deixar ele com uma nota 5, porque eu já esperava que ele fosse picotar o jogo. E explico porque então eu tô deixando ele na média, né? Passou de ano. Eu acho que ele acertou nos cartões amarelos. Eu acho que ele foi prudente nos cartões que ele apresentou no jogo. Não me lembro aqui de algum cartão amarelo que tenha sido um equívoco, talvez do Adonis Frias. Eu ainda não vi o replay do lance. Beleza, o pessoal que tá aí no chat que viu o replay pode trazer uma luz pra mim. E também a Aline comentou justamente o que eu ia falar. No segundo tempo, acho que ele não picotou tanto o jogo. Não, até... Eu acho que ele fez um segundo tempo honesto. E eu achei que ele mandou bem nos acréscimos. Deu 5 no primeiro tempo, deu 8 no segundo. E compensou de fato. Compensou. Não a cera, né? Mas o tempo parado ele compensou. Pra mim ele só errou um pouco na marcação de faltas, mas no demais ele foi bem. Vou até dar nota 6 pra ele, pelo segundo tempo. 6. Nota 6. Nota 6. Me surpreendeu, nota 6. Te surpreendeu, Thiago? Me surpreendeu. Hoje, porque geralmente o Daronco é aquele árbitro que o jogo para 12 minutos, ele dá 3 de acréscimo. Exatamente. Aí quando o jogo para 1, ele dá 20. É esse tipo de árbitro, o Anderson Daronco. Hoje ele foi condizente, hoje ele foi coerente. Foi coerente. Mandar um abraço aqui pro Eric, que mandou um superchat. No Palmeiras, em momentos de crise, a tia Leila vem a público. Já no Santos... Realmente, nós só temos notas, né? E notas que, pelo amor de Deus, era melhor nem ter escrito. Aliás, a tia Leila é mais homem, né? Nesse sentido, do que muitos dirigentes aí que estão à frente de clubes grandes do Brasil, né? Muito mais corajosa, não tem medo de falar, não tem medo de dar a cara a tapa, é cobrada, responde, vai nas coletivas, tem personalidade. Agora o Marcelo Teixeira, vou te contar, Teixeira... representa, né? Ela é presidente, então ela tem que ir a público, tem que falar. É Exato. Isso que nós cobramos. Nós cobramos, né, uma resposta, queremos uma justificativa, nada demais. Se você é um presidente de algo, de algum país, de um clube, de uma instituição, você tem que falar, né, com as pessoas, você tem que passar um parecer. Mas não é isso que ocorre no Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, suas considerações finais, muito obrigada pela transmissão. Eu gostaria primeiro de agradecer, claro, você, Varandete, Adilson Moraes e a todos os varandeiros e as varandeiras. Parabenizar a torcida, minhas considerações finais. Parabéns a quem veio a Vila Belmiro, parabéns a quem protestou pacificamente e parabéns às uniformizadas do Santos, que todas as faixas, todas as escritas foram colocadas lá. Eu concordo e assino embaixo. Parabéns para quem protestou. Para finalizar,
fora Alexandre Matos, fora Marcelo Teixeira. Vocês não fazem o melhor pro Santos. As suas decisões oneram o alvinegro praiano. Um abraço a todos. Adilson Moraes, muito obrigada. Parabéns aí pela apresentação e as suas considerações finais. Muito obrigado, Varandete. Eu que agradeço mais uma vez poder estar de volta aqui no microfone forte do Varanda Futebol Debate com essa equipe show, você, Varandete, Thiago Jordão, todo o pessoal que também compõe aí o Varandas. E é claro, deixar um abraço especial para você, meu caro varandeiro, que está até agora com a gente aí, já no pós-jogo, acompanhou o jogo, coletiva, né, do Voivoda, do Gabigol, enfim, sapecou no like, se inscreveu no canal, compartilhou também aí a nossa live. Nosso muito obrigado e faço minhas as palavras do Thiago Jordão. Tá de parabéns o torcedor que veio hoje na Vila, se manifestou de maneira inteligente, cobrou quem tinha que cobrar, e o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos, olha, o Santos é gigante demais e vocês são pequenos demais. Então, deu. Quero agradecer a todos os varandeiros, aos torcedores que vieram aqui, fizeram um protesto com inteligência, sem confusão. Parabenizar a todos que vieram à Vila Belmiro. Hoje foram mais de 10 mil torcedores. Quero agradecer especialmente a todos vocês, varandeiros, que passaram aqui nessa transmissão. Estamos há mais de 6 horas no ar, transmissão de fôlego, né, característica do Varanda. Agradecer ao menino da fila, a Aline, sempre aqui conosco, tá acordada até essa hora, o Fernando, muita gente, Henrique. Tem um amigo aqui, Thiago, que perguntou daquela Copa que eu falei, eu esqueci já o nome. Vitória Cup. Vitória Cup. É uma parceira do Santos, a Vitória Cup, é um torneio amistoso, aquele mesmo que o Santos jogou contra a Desportiva Ferroviária lá no Espírito Santo. É Vitória Cup por causa que é a capital, no caso, do Espírito Santo. É isso aí, então está explicado. Isso. Isso aí. E, aliás, é um dos poucos momentos que o Santos se encontra com a Vitória. Pouquíssimo, quando né? vai jogar uma Vitória Cup. É. Então, meus amigos varandeiros, quero agradecer. Quero mandar um grande abraço para vocês. Hoje foi uma transmissão mais que especial, aniversário do nosso Marcão. Marcão, onde você estiver, estamos morrendo de saudades. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã estaremos de volta no Santos Total. Fiquem ligados na programação do Varanda. Um abraço e tchau!